Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, meu irmão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Vou estar lendo alguns primeiros versículos. Amém? Amém? Misericórdia. Atos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Vamos orar? Glórias e louvores ao teu nome, Senhor. A assistência aos necessitados é um negócio importante. Ela é um mandamento do Senhor. Que essa palavra venha tocar o nosso coração. Fala, Jesus. Fala, Espírito Santo. Fala, Pai. Fala-nos suavemente. Mas se for necessário, fala-nos com vigor, com ímpeto, Senhor. Fala-nos essas manhãs, através de mim, aquilo que o Senhor preparou, através da vida do pastor Valdério, do ministério de ensino, Senhor Deus, através daquilo que o Senhor também colocou em meu coração. Todos nós, unidos, Senhor Deus, estamos aqui para levar a Tua igreja a Te adorar, a entender que a generosidade, que o ajuda ao próximo, que o amor ao próximo, Senhor Deus, não é um simples ato, mas é um mandamento do Senhor. Continua conosco, abençoe essa igreja e me abençoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor mudou um pouquinho a ordem das coisas agora cedo. E eu gostaria de que colocasse ali para nós os slides. Culto de hoje, através da liderança da diaconisa Mariano, está sendo promovido também pela junta diaconal. E aí o Senhor colocou no meu coração, coloca esse texto aqui para iniciarmos. E desde que foi dada essa oportunidade a Maria pediu essa oportunidade de um culto da fartura, hoje denominado culto da generosidade, veio no meu coração de apresentar a junta diaconal, como ela está dividida hoje. Pela graça do Senhor, o Senhor nos chamou vários diáconos em 2023, para mim em agosto, mas eu acho que foi julho, é que a gente começou a trabalhar a partir de agosto, e aí, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me colocou à frente da junta diaconal. Não sou digno, eu nem era diácono, nunca tinha participado dessa parte diaconal. E aí o Senhor me colocou nas mãos um grande desafio, liderar esses diáconos. Mas Ele não me colocou sozinho, Colocou ali junto com a Célia, diaconisa Célia, a diaconisa Níria já estava há algum tempo, e também o diácono Enoque aí já há bastante tempo na liderança da junta, trabalhando como diácono. E a gente, nas primeiras conversas, a gente entendeu que a junta diaconal precisava ser organizada. Desde o começo nós estamos sentindo que Deus tem uma obra muito grande para fazer na IAP Barreirinha. Deus está nos preparando para uma obra muito grande. E desde o começo foi esse o sentimento que o Senhor colocou no nosso coração. E ali, graças à diaconisa Célia Dias e à diaconisa Níria, também conversa comigo e com o diácono Enoque, a gente entendeu que existiam no mínimo 8 áreas de atuação que a junta diaconal precisava se organizar. Não sei se o slide está ali.
Para lá ou para cá? Aqui estão, né, os diáconos hoje. Eu, a Níria, a diaconisa Célia, hoje fazendo parte da liderança. O diácono Enoque também fazia parte, né? Nós estamos no processo de mais um. Diaconisa Adélia, diaconisa Alexandra, diaconisa Carmen, diaconisa Célia Dias, diaconisa Cleonice, diácono Evaldo, diaconisa Fátima, lá em cima, diácono Enoque, diaconisa Angelita, diaconisa Hanna, diaconisa Uda, diaconisa Ilza, diaconisa Jaqueline, diácono Jonas, diaconisa Maria Furquim, diaconisa Maria Mariano, diaconisa Daniela, diácono Paulo, diaconisa Tatiane, diaconisa Valdinete e diaconisa Zenita. É um corpo diaconal bem robusto. E aí a gente olhou mais ou menos o que a igreja precisa do trabalho diaconal. E aí chegamos, próximo slide. Tem que ligar. É um detalhe. Eu esqueci de ligar o aparelho. Dentro da junta, nós temos a intercessão, né? A gente já começa por ela, porque o principal é oração. E aí nós temos algumas diaconisas ali, né, que não conseguem fazer tanto um trabalho mais efetivo, e essas diaconisas estão ali dentro da junta, responsáveis pela intercessão. Temos o ministério de intercessão, mas dentro da junta a gente tem a intercessão. Diaconisas que estão orando pela junta e por toda a igreja. Zeladoria, pertences da junta. A junta tem alguns pertences e a gente precisava ter o controle, né? Ali, depois eu vou apresentar quem é responsável. Hoje a gente sabe o que a junta tem, com quem está esse material. Melhor idade, abertura e fechamento da igreja, recepção, né? Hoje é bem maior, a recepção já é bem maior do que isso, né? Mas ali estava iniciando, então a gente colocou ali, delimitou que teria recepção, as escalas da junta, da própria junta, de tudo aquilo que a junta é responsável, e o motivo de nós estarmos hoje aqui, né? A assistência social. E aí, cada um ali na intercessão, a diaconisa Carmen, diaconisa Uda, diaconisa Adélia, Célia Campos, diaconisa Maria Furquim e diaconisa Zenita. Tem duas diaconisas ainda que nós precisamos conversar ainda, né? Diaconisa Ilza e a diaconisa Daniela, que a gente precisa conversar com eles para ver aonde elas se encaixarão dentro dessa divisão da junta. Zeladoria, né? Hoje temos a diaconisa Célia e a diaconisa Alexandra. Tudo que a gente tem aqui de pertences e zelar pelo templo e por todas as coisas da junta, né? Responsabilidade, elas que conversam com a irmã Dulce, que vem sempre limpar aqui, são sempre elas que estão zelando pela manutenção e pela limpeza básica aqui, manutenção básica e limpeza básica da igreja. Patrimônio, como eu falei, os pertences da junta, né, porque a gente empresta, né, para os irmãos várias coisas. As responsáveis, diaconisa Cleonilda, diaconisa Célia e diaconisa Hanna. A melhor idade, diácono Paulinho, diaconisa Tatiane, diaconisa Valdinete e diaconisa Jaqueline. Na recepção já era a Maria Mariano, né, diaconisa Maria Mariano, a gente manteve ela ali na responsabilidade da recepção. Nas escalas e no estacionamento, a minha responsabilidade. As ofertas, né, sempre é colocado o gasofilácio aqui e lá. O responsável pela retirada ou por alguém que retire é sempre o diácono Jonas. E assistência social, né, 3 diaconisas, a diaconisa Maria Mariano, a diaconisa Fátima, e aí entrou, né, a diaconisa Angelita. E pela graça do Senhor, a gente conseguiu iniciar um trabalho da junta.
esse trabalho não está pronto ainda, né? Ano passado a gente foi trabalhando, foi vendo como funcionaria, e a gente conseguiu chegar nisso. E esse ano, a nossa ideia é trabalhar isso daí para que isso funcione, né? E aí me veio essa inquietude, porque a gente já está trabalhando assim desde agosto do ano 2023. Só que eu duvido que a igreja sabia disso. A igreja sabia? Não. Mas aí vem aquilo, o Espírito Santo com certeza colocou no meu coração, fala para a igreja. Eles precisam saber que quando eles precisarem de alguém na assistência social, por mais que a diaconisa Célia e a diaconisa Níria sejamos a liderança, a responsável é a diaconisa Maria. Você pode tranquilamente ir falar com a diaconisa Maria. Ela está responsável por isso, e o que ela decidir, ela vai comunicar para a diretoria, mas ela é responsável por isso. Assim como abertura e fechamento, né, que é o Paulinho, eu acho que eu pulei ali, o Paulinho, o Evaldo e o diácono Enoque. Eu preciso abrir a igreja. Com quem eu falo? Né? A maioria daqueles que frequentam a igreja para ensaios já sabe. Mas a igreja, caso você precise vir à igreja, temos diáconos responsáveis por isso. Né? O estacionamento, né? Semana passada nós tivemos a primeira reunião ali, e o pessoal está bem animado, né? Tivemos várias ideias, e algumas ideias os irmãos vão ter que comprar junto com a gente, porque vai mudar um pouco o estacionamento, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, tudo para facilitar a chegada de todo mundo aqui. E o corpo diaconal precisa funcionar, o ministério diaconal precisa funcionar muito bem, para que essa igreja realmente ela consiga desenvolver o restante das demandas que ela precisa fazer. O Senhor colocou, seria isso. E aí, a última, e uma coisa extremamente importante, também que a gente conversando ali nas primeiras reuniões, fizemos, uma diaconisa, era um diácono ou uma diaconisa, mas devido ao número reduzido de diáconos, foi determinado que, como os irmãos perceberam, tem muito mais diaconisas. Existe uma diaconisa de plantão. Ela é responsável por essa água aqui, a diaconisa Alexandra trouxe aqui para mim. Ela é responsável por olhar os banheiros. Antes de todo mundo chegar, ela olha, vê se tem papel, se está limpo, como que está. Ela vai olhar toda a redondeza, e ela vai estar ali de plantão, responsável por qualquer coisa que seja necessário no culto. E também pelos irmãos. E aí a gente tem algumas atribuições, né? Água no púlpito, verificar os banheiros, apoiar no momento da oração, né? A hora que é todo mundo chamado, a diaconisa de plantão. E aí, assim, irmãos, todos esses não significa que a diaconisa de plantão seja obrigada a fazer aquilo. Ela pode delegar outras pessoas. Por exemplo, na oração, ela pode ficar aqui e pedir para uma outra diaconisa ficar ali. O diácono Jonas, ele pode, na oferta, pedir para alguém vir retirar. Eles são os responsáveis, mas não são só eles que vão fazer isso. Eles podem pedir ajuda, que é o que a junta tem feito, principalmente em algumas ocasiões que precisam, lá no estacionamento, na ceia aqui, nós temos pedido ajuda de alguns irmãos, porque é um trabalho muito grande, e aí a gente precisa de mais ainda diáconos e diaconisas, e aí a gente tem chamado irmãos, então não necessariamente vai ser eles, mas eles são os responsáveis. Precisou de alguma coisa, chega naquele diácono, naquela diaconisa. E aí, né, copos do bebedouro é responsabilidade de diaconisas de plantão. Em caso de chuvas, limpeza, né, às vezes pinga aqui, molha lá fora, essa é a diaconisa de plantão. Apoiar quem estiver na recepção e, né, a responsabilidade dele, da diaconisa, é chegar 20 minutos antes. E aí é claro que nós temos o batismo, né, responsabilidade dos diáconos também, né, principalmente os homens, para entrar na água ali, para auxiliar os presbíteros, e temos a ceia, são funções já do diácono normal, e aí a gente usa, na ceia principalmente, usa todos os diáconos. E aí, né, por que eu comecei falando isso, sobre a junta diaconal? Primeiro, para a igreja saber. Segundo, porque é para isso que os diáconos foram instituídos. E aí em Atos aqui vai ser bem claro, foi necessário, os gregos estavam reclamando, as nossas viúvas, nossos pobres estão sendo deixados de lado, né? Os necessitados da nossa parte estão deixados. E aí o que a igreja fala? Então vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo e
indoutos, leigos? Não, com sabedoria. Para cuidar desse versículo. Agora fugiu. Versículo 3 no finalzinho. Os quais constituamos sobre esse assistência social, a ação social. Agora eu vou entrar na mensagem. Ela é extremamente importante. Aí, aqui, a igreja lá de Jerusalém vai entender que isso era extremamente importante. Então, para isso que os diáconos são instituídos. A gente tem aqui muito trabalho para o diácono, mas o início de tudo é a assistência social. E aí, a gente vai estudar sobre esse tema, né? São muitos versículos, mas muitos versículos falando sobre assistência social. Levíticos 23, eu vou citar 3 aqui, que são os mais importantes. Levíticos 23, 22. Quem quiser abrir, Levíticos 23, 22. Quando fizerem a colheita do trigo, não colhais as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem para trás para pegar as espigas que não estiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A colheita estava acontecendo, caía as espigas, não era para pegar aquela espiga que caiu e nem para voltar, era para deixar para os estrangeiros e para os pobres. Deuteronômio vai nos dar um ano, Deuteronômios 14, 28. E no final de 3 anos, os israelitas devem colher todos os dízimos da colheita no 3º ano e armazená-los em suas cidades. Esses dízimos devem ser entregues aos levitas, que não têm herança entre o povo, bem como aos estrangeiros, órfãos, viúvas, para que possam comer e se saciar. 2 versículos ali, 2 textos no Antigo Testamento, e aí nosso próprio Jesus Cristo, o que ele fala em Mateus 25, 34? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e forasteiro, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Vou citar mais alguns no final, para nós concluirmos essa mensagem. Mas hoje nós estamos na jornada de fé pela Bíblia. E se o irmão quiser agora abrir lá em Salmos 41, é sobre ele que a gente vai conversar um pouco, rapidamente. Salmos 41. A partir do primeiro versículo, uma coisa interessante que eu descobri sobre Salmos é que ele é dividido em 5 livros, parecendo com o Pentateuco. São 5 livros lá no Pentateuco. E esse Salmo 41, ele vai finalizar a primeira coleção de livros do livro. Então, do 1 ao 41 é a primeira coleção. E o tema central dele é esse tema que nós estamos trabalhando, né? O Senhor, Ele protege aqueles que cuidam dos necessitados, em contraste com aqueles que desprezam o necessitado. E aí o Salmo 41 começa: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre.
O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade do seu inimigo. Interessante que esse salmo ele começa com a palavra bem-aventurado. E logo me vem o Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Com certeza Jesus deve estar fazendo algum paralelo ali. Mas aqui a palavra bem-aventurado significa feliz. No hebraico e também no grego ali, as duas palavras elas trazem essa ideia de feliz. Feliz é aquele que ajuda o pobre. E aí tem duas promessas para ele. A primeira vez que eu ouvi Salmos, esse Salmo, eu estava estava lendo na Bíblia a mensagem. E ela, sobre esse, o Senhor o livrará no dia mau, ele tem uma interpretação do próprio autor. Só que me abriu e me despertou um pequeno start ali. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livrará do dia mau. Na Bíblia, a mensagem vai estar dizendo que o Senhor já o fez. E a hora, depois eu lendo com mais calma, falei, não tinha muito a ver o que eu pensei. Mas, na hora que me veio, o Senhor já fez isso por nós. Nós éramos pobres. Nós éramos pecadores. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Efésios 2 vai dizer, e ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais antes andares no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Jesus, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Bem-aventurado é aquele que ajuda o pobre, porque o Senhor o livrará no dia mau. Mas o Senhor já nos livrou do dia mau. Nós éramos pecadores, nós tínhamos pobreza, nós tínhamos morte em nossos ossos. Mas o Senhor já fez isso por nós. Ele já nos resgatou daquilo. Eu era o pobre, eu era o pecador, eu era inimigo. E aí Efésios vai dizer que eu estava destinado à ira do Senhor. Mas pelo grande amor dele, o que ele fez? Ele nos tirou daquele lugar. E ele colocou aonde? Lugares celestiais. Ele colocou, o que ele nos tornou? Reis de pessoas pobres, pecadoras, destinados à morte, destinados à ira de Deus. O Senhor nos livrou do dia mau. O Senhor já nos resgatou, mas Ele promete, para aquele que continua ajudando as pessoas. Você entende por que é importante ajudar as pessoas? Porque Ele resgatou a gente. E agora a gente vai, da mesma forma que Ele nos ajudou, que Ele nos tirou das trevas, agora a gente vai ser generoso com todos aqueles que estão ao nosso redor. E aí o Senhor ainda promete, vai vir dia maus, mas Ele vai nos livrar. E aí, as duas promessas que eu falei, o Senhor protege e persevera. Ele é abençoado na terra e não será entregue à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustenta no leito de enfermidade e restaurará da sua doença. A Bíblia, a mensagem ainda tem tem uma palavra lá. O Senhor será o seu enfermeiro. Se você ajuda
aquele que necessita, o próprio Deus será o seu auxílio. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. E se você passar pela doença, o Senhor estará contigo. E Ele será o seu enfermeiro. Imagina só, você ser cuidado pelo próprio Deus. E tudo isso por quê? Porque você olhou para os necessitados. A ajuda ao necessitado, ela não é uma simples obrigação, uma simples atividade da igreja. A ajuda aos necessitados é um mandamento do Senhor. Como eu já falei, a Bíblia fala muitas e muitas vezes. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que ajuda os pobres, porque o Senhor já o livrou do dia mal, e o Senhor também o livrará do dia mal. E quando você estiver no dia mal, na doença, quando tudo desabar, o Senhor estará contigo. Mas, por quê? Porque quando você estava numa posição privilegiada, você olhou por aqueles que necessitavam. E aí, realmente aconteceu. Hoje nós estamos numa posição privilegiada, mas talvez um dia nós não estejamos numa posição privilegiada. Talvez em algum momento a gente precise de ajuda. E aí, é o que o Salmos 41, a partir do versículo 4, ele vai estar dizendo: digo, tem misericórdia de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Você tem facilidade de pedir ajuda, irmão? É fácil pedir ajuda para o Senhor, né? Senhor, perdi o emprego. Senhor, não tenho dinheiro para pagar essa conta. Senhor, eu preciso de um alimento. Isso é fácil. Mas, para a igreja, a todo momento nós estamos falando que nós somos uma. Você tem coragem de chegar para a tua igreja e pedir? E clamar também para ela? É fácil clamar para Deus. E inevitavelmente, em algum momento, a gente vai precisar de alguma coisa. Esses dias eu precisava de alguém que cortasse a minha grama. Estava muito corrido. Não dava, e eu não gosto. A verdade é que eu não gosto. Eu não gosto, daí a grama foi crescendo, a grama estava maior que eu. A grama não, né? O mato. E eu precisei pedir socorro, Davi. Davi, socorro. Era um domingo, né? E aí eu preciso cortar aquilo lá, o dono da casa lá falou e tal, eu preciso. E estava feio, sem contar que estava feio. E aí eu pedi ajuda para o Davi, e terça-feira, ele me mandou uma mensagem, aí eu não respondi, daí era 8h30, eu falei, Davi, você vem? Tem luz lá. 8h30 da noite o Davi foi lá me socorrer. Mas pela graça do Senhor eu tive coragem de falar, e é algo simples, é o trabalho dele também. Mas existem coisas que nós vamos precisar falar para a igreja. Talvez hoje não, irmãos, talvez hoje seja uma realidade distante da gente. Mas há momentos que a gente vai precisar da ajuda dos irmãos. A gente é orgulhoso para pedir ajuda, principalmente financeira. Principalmente financeira. E eu relutei, não vou falar isso aqui, mas o Espírito Santo fala. Ano passado foi um começo de ano bem complicado. Estava trabalhando com o presbítero, pastor Gidiel, e de repente ficou sem serviço lá, e em janeiro, eu não trabalhei em janeiro. Imagine só. Né? Depois eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, eu percebi que não era tanto o que eu imaginava, mas eu tinha recebido bem em novembro, bem em dezembro. Aí chega janeiro, eu não recebi um centavo de trabalho, né? Eu recebi de dezembro, entrou dinheiro de dezembro, pela graça do Senhor. E aí de repente, Mariano,
ela chegou lá com uma cesta básica. Eu não precisava da cesta básica. Eu vou ser sincero com os irmãos, graças a Deus, estava tudo... Só que ela falou algo que tocou meu coração. Aceita, Cristian, porque talvez esse dinheiro aqui, você possa pagar uma outra conta. E na hora eu aceitei, e aquilo ali foi bênção para mim e para minha família. Eu precisei da junta, precisei de assistência. E eu estava bem. Só que quem é autônomo sabe como funciona. Irmãos, Deus me abençoou tanto ano passado, que em agosto do ano passado, esse ano eu completei 15 anos que eu trabalho com marcenaria. Em agosto do ano passado, foi a última vez que eu trabalhei para uma outra empresa. Foi o último mês que eu trabalhei para uma outra empresa. Eu recebi 10 vezes mais do que quando eu comecei na marcenaria. Meu salário do ano passado, ele dobrou depois daquilo. Hoje eu olho para a minha vida e parece assim, não vou precisar, mas eu não sei amanhã, não sei como que funciona. Eu sou autônomo e em algum momento pode ser que seja difícil a minha vida e eu precise pedir ajuda. Aquele momento eu não precisei, Deus enviou. E é assim que acontece com a maioria de nós. A gente não pede ajuda para a igreja. A gente tem vergonha, porque é status. Porque não, eu... Mas se for necessário você pedir ajuda, eu estou falando financeira, mas qualquer ajuda, clama ao Senhor, porque foi isso que o salmista fez. Tem misericórdia de mim, Senhor, sara a minha alma. E aí ele confessa também o pecado dele, porque ele não estava sofrendo tão somente à toa. Pequei contra ti. Mas a gente precisa entender que aqui é a família, e também clamar para essa família, quando necessário. E é extremamente perigoso não praticarmos a ação social, irmãos. É extremamente perigoso. O Senhor tem, como eu falei, o Senhor me abençoou tanto ano passado, e meu salário, eu tenho absoluta certeza que meu salário dobrou. Eu não acredito nisso. Sério, quando eu vi, eu não acredito nisso. E aí, pequei contra Deus. Lembra a junta que me ajudou? Pergunta se eu dei alguma coisa para a junta. Pergunta a Maria Mariano, hoje que eu trouxe alguma coisa para a junta. Irresponsabilidade minha, pequei contra Deus, ajuda-me, Senhor. E aí, olha para quem que está pregando hoje. Você está vendo? Alguém que foi ajudado pela junta, mas pela irresponsabilidade financeira não ajudou a junta. E hoje eu trouxe ali. Mas o Senhor já tem colocado o necessitado na minha oração há muito tempo. Todos os dias eu oro, no mínimo 3 vezes pelo necessitado. No mínimo 3 vezes. Só que daí o teatro vem aqui, e o que ele mostrou aqui? Vamos orar. E aí o que ele fez? Orou. E eu falo, Senhor, coloca no meu caminho pessoas para que eu possa ajudar. E aí chega alguém pedindo, a primeira coisa que eu penso, cara, eu vou ajudar esse marmanjo. Eu estou aqui trabalhando das 7 às 8, das 7 às 10, todos os dias. Aí chega um cara que está bem, está de pé, poderia estar trabalhando, está me pedindo. Eu falo, não vou ajudar ele. Só que o que a Bíblia fala? Dá a quem? Não o negues. Não importa para que ele vai usar, a Bíblia fala, ajuda ele. E tenta ajudá-lo com a palavra também. E é extremamente perigoso não ajudar. Pela graça do Senhor, o Senhor colocou essa mensagem, e isso Ele trabalhou. Porque os Salmos vai continuar ali, né, a partir do versículo... A partir do versículo 5, ele vai começar a dizer que os inimigos do salmista estavam olhando ali, quando ele vai morrer, quando o nome dele vai ser apagado, quando aquela doença vai aparecer. E aí o que Provérbios 14, 31 fala? Quem oprime o pobre, insulta quem o criou.
Mas o que compadece do necessitado, honra a igreja tem ajudado. Eu sei que a igreja tem ajudado. Mas é obrigação nossa, como amor ao próximo, ajudar ainda mais. E é por isso que a Maria falou que vão ser 3 cultos da fartura durante o ano. Só que a gente precisa, no dia a dia, ter essa sensibilidade. Porque o Senhor tem abençoado, não tem? Quem olha para essa igreja, eu sei, porque eu escuto isso das pessoas. Quem olha para essa igreja, olha os carros bonitos lá fora, olha esse templo aqui e fala: nossa, olha que igreja rica. Olha o glamour, olha... Claro, tem igreja muito maior, mas as pessoas que estão acostumadas com templos pequenos, elas vêm e olham esse som. Quanto tem de som aqui? Os irmãos nem imaginam de som, de instrumento. Se eu falar quanto custa a guitarra do Tom aqui, a bateria, todos esses instrumentos, isso é extremamente caro. O Senhor tem abençoado a igreja ou não? E os irmãos acham que a quantidade que a igreja ajuda o necessitado é proporcional àquilo que o Senhor tem abençoado a igreja? Fala, Jesus querido, fala-me suavemente. Só que a hora que ele falar grosso, só que a hora que ele pegar e falar com você, porque hoje cedo a Kathleen estava cuidando do Miguel e de repente ela teve que engrossar a voz com ele, e eu fiquei tranquilo. Só que eu precisava tomar café e vir para a igreja, e aquilo foi, e ele demorava, de repente eu tive que falar: Miguel, venha tomar café. Fala, Jesus querido, fala-me suavemente. Foi isso que nós clamamos. Mas há momentos que o Senhor vai nos falar com seriedade, firmeza. Deus tem nos abençoado, igreja. A igreja, todos aqui saíram de uma posição baixa. Eu tenho certeza que não nasceram ricos. Foi trabalhado. O Senhor foi abençoando a nossa vida. Eu sei disso. A gente se conhece, a gente sabe disso. E olha onde a gente está, irmãos. Abençoadíssimos por Deus. E a gente precisa ter a generosidade. Essa generosidade precisa transformar a nossa vida. Porque a partir do momento que eu estou doando, o Senhor está sendo glorificado. E a partir do momento que não estou me compadecendo do necessitado, estou fazendo igual as 2 primeiras famílias aqui, você está desonrando quem criou aquela pessoa. Olha que pesado que é isso. Então, oprimir o necessitado, não amparar o necessitado, e principalmente no momento de abastança que nós temos, é extremamente perigoso para nós. Nós seremos duramente cobrados pelo Senhor. É necessário que a gente tenha fome e sede de justiça, irmãos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Você tem fome e sede de justiça? Quando você olha alguma situação, você tem fome e sede de justiça ou não? Ou simplesmente passa de alto? Fala-me, Senhor. Fala, Jesus. Fala, Espírito Santo. Fala-me suavemente. Mas a hora que o Senhor precisar usar a vara, usa a vara na gente. Eu precisei disso. Eu preciso mudar. Eu, começando por mim, o pregador hoje, que está aqui pregando, não sou digno de estar aqui. Eu me perguntava, por que, Senhor? Mas o Senhor já tem trabalhado isso no meu coração. Só falta uma atitude minha. Eu preciso tomar uma atitude. E a partir de agora, se eu não tomar, eu vou ser mais culpado do que eu era antes, quando eu estava com ignorância. E aí, por fim, o Salmo, ele vai terminar dizendo que, versículo 10, Tu, porém, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. O Senhor é a justiça perfeita. Infelizmente, irmãos, o Cordeiro, ele abriu o 3º selo, e o 3º selo, sai um cavaleiro, deixa eu achar aqui, irmãos, eu esqueci, é o cavaleiro preto? O 3º selo sai o cavaleiro preto, e o cavaleiro preto, ele tem na mão uma balança, e ali ele vai falar, uma medida de trigo por um dinheiro.
e não danifique o azeite e o trigo. Isso significa realmente a diferença entre aquilo que a gente pode comprar e aquilo que existe no mercado. Realmente sempre haverá a fome, porque ainda além do terceiro cavaleiro sai o quarto cavaleiro a partir do quarto selo. Sai um cavaleiro amarelo e por ele, né, foi lhe dado poder sobre um quarto da toda a terra, a fim que matasse a espada e pela fome. Infelizmente, a diferença entre ricos e pobres, ela vai se perdurar até o final. E aí, Deuteronômios, eu não li aqui no começo, mas trazendo Deuteronômios, diz que sempre haverá necessitados na terra. Infelizmente, as nossas ações, elas não vão mudar o mundo e não vão mudar essa realidade. Mas é extremamente perigoso não fazermos a assistência social. É simplesmente dizer: Deus, o Senhor tem me dado, mas não importa que o Senhor tem me dado. Eu recebi muito do Senhor, eu recebi a salvação, o Senhor eu era pobre, agora o Senhor me tornou rico, mas não importa isso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e ajudar ao próximo, ao necessitado, sabendo que realmente não vai ser a transformação do mundo e que isso vai se perdurar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não só com a oração é extremamente importante, mas a gente precisa praticar as boas obras, a gente precisa praticar a doação, a ajuda ao próximo. Amém?